Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Ianca Reis. Ela que é educadora em diabetes e quase biomédica. Seja muito bem-vinda, Ianca. Doce por dentro, forte por fora. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera, que está toda sorridente, cheia de atividades, correndo para um lado e para o outro. Ela que é idealizadora da Iniciativa Saudável, médica e endocrinologista, além de educadora em diabetes. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. E a educação é o principal tratamento. E eu sou Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos tentar educar o mundo mais um pouquinho, né? Vamos começar nesse papo super saudável de educação de diabetes com essas duas super educadoras em diabetes, educadoras saudáveis. Mas hoje a gente vai ter um foco bem especial em educação e consciência da diabetes. A gente já vem falando em todos os episódios sobre diabetes, DM1, DM2, outros tipos de diabetes, mas o papo de hoje vai ser bem focado ali só na diabetes e nas precauções que temos que ter, seja profissional de saúde ou não profissional de saúde, porque elas têm vários asteriscos que a gente estava conversando em off aqui e alguns puxões de orelha também para quem não é DM1 ou DM2 e sempre comete algumas gafes, vamos dizer assim. Então o papo também é para quem não tem diabetes. O papo também é para quem não tem diabetes. Mas fala mais pra gente, vamos começar lá do início. Qual que é a importância da educação em diabetes? Vamos explicar pro ouvinte o porquê que ele tem que saber sobre diabetes. A educação em diabetes, ela é como se fosse uma forma da pessoa entender o problema de saúde, entender como o hormônio funciona, como o tratamento funciona, o que significa uma medida de glicemia, quais os momentos melhores de medir uma glicemia, o que fazer se uma pessoa que tem diabetes passar mal, o que falar e o que não falar com ela. Então, assim, engloba várias coisas. E isso não é só para quem tem diabetes. É também para quem é familiar de quem tem diabetes, para quem é amigo, no trabalho ou na escola, alguém que tem diabetes. Então, assim, a gente precisa orientar essas pessoas, educar todas as pessoas, para que as pessoas que tenham diabetes consigam viver melhor. E educar essas pessoas também que têm diabetes para ter um autocuidado melhor. E só reforçando, né? Diabetes não é contagioso, tá? Se você tem um amiguinho que tem diabetes, ele não é contagioso, tá? Você pode encostar nele, você pode abraçar ele, você pode brincar ajudar com ele. E só reforçando, a gente tem o grande idealizador da educação em diabetes, que essa educação em diabetes não é coisa recente. Ela vem lá desde 1930 com o Dr. Joslin, foi um médico que ele falava que a educação em diabetes não é somente parte do tratamento do diabetes, é o próprio tratamento, né, Fernanda? Pois é. Você que é médica endocrinologista, você sabe falar pra gente o quanto que é melhor um paciente educado do que um não educado, né? Sim, e não é só a educação Cordial, né? de falar obrigada, por favor, né, de obedecer. Não é só essa educação que a gente tá falando. A gente tá falando em educação no sentido de saber por que você tá medindo a sua glicemia, pra saber o horário que você mede, saber a importância de enviar essas medidas pra um profissional de saúde poder te ajudar. Saber o porquê que tá subindo ou abaixando, porque a gente até Sim. falou em algum episódio que um alimento A faz um efeito em um paciente e faz outro efeito em outro paciente. Sim, uma atividade física faz um efeito em um e outro em outra pessoa. Questão emocional, saber o quanto afeta em um, quanto... eu fico com hiperglicemia quando eu tô com raiva. Uma coisa assim, e isso daí é cada um também, A né? quantidade de insulina que cada um aplica também age diferente. Cada um tem que aplicar uma quantidade numa época da vida, numa situação, num momento. E saber também o que fazer com as medidas de glicemia. E isso tudo é educação em diabetes. Então também não adianta a pessoa medir lá 8 glicemias por dia e não saber o que fazer com aquela glicemia. Ou tomar atitudes erradas. Sim. Ela vai causar mais prejuízo do que benefício pro seu tratamento.
E, Anca, você tem muita experiência aí, né? 24 anos de diabetes, né? Sua vida toda, praticamente. Qual, assim, pra você foi a importância do contato com a educação em diabetes desde o início? Na verdade, eu sempre fui educada, né? Eu acho que nem sempre de forma correta, nem sempre de forma tão abrangente, mas a minha família, ela sempre foi atrás. Quando eu era pequenininha, por mais que a gente morasse numa cidade pequena, a gente tinha acesso a grupos e conhecidos, pessoas que já estavam há mais tempo vivendo nessa condição. Então, a minha mãe sempre lutou muito por educar as pessoas ao meu redor. Ela sempre falava na escola pra eu não ter vergonha de ter diabetes e explicava pra professora que não era vergonhoso. E como a minha mãe passava isso pra mim, eu passava para os meus amigos. Então, assim, a educação sempre foi... Sempre fez parte da sua vida, Sempre fez né? parte da minha vida. Aí teve épocas que foi mais, assim, que eu fui literalmente educada. Mas eu falo que a educação sempre esteve presente. E tem que ser uma educação continuada, né? Não adianta você receber ali uma orientação, porque depois, com o passar do tempo, você vai esquecendo os detalhes, vai adaptando do seu jeito, aí você já não sabe mais se aquilo você que inventou, se realmente é o que você aprendeu, né? Então, assim, é importante essa educação continuada. Então, por isso que a gente sempre tenta falar com os pacientes, né? Com as pessoas que têm diabetes, ou mesmo com as que não têm diabetes, né? Fica batendo nessa tecla, cada hora de um jeito, cada hora sobre um assunto, para poder ter essa continuidade. Até porque essas adaptações que as pessoas vão fazendo, sejam pais ou sejam pacientes, podem gerar consequências, né? Então, assim, tem um porquê de se falar, olha, faz isso, faz aquilo, limpa o dedo, enxuga o dedo, cuidado pra você não deixar seu glicosímetro cair. Tem vários Limpar o motivos. glicosímetro. Tem um negócio chamado ciência por trás disso. É quase uma faculdade a diabetes, né? É verdade. Eu falo sempre que o diabetes é aquele celular de 2 telas. Você tem a sua vida, mas você tem o diabetes ali, que é outra vida, né? Você tem que dar um jeito de juntar as duas e se vira. É um universo completamente diferente, né? Pequenas mudanças, mas que fazem toda a diferença, né? Não só o diabetes, né? Acho que tem várias doenças crônicas, principalmente, que exigem muito conhecimento do paciente, né? Autoconhecimento do paciente. Opa, de novo, senhor ouvinte, autoconhecimento. Já não sei em que episódio que a gente tá, mas de novo a gente tá batendo na tecla do autoconhecimento. Isso aí. Porque o autoconhecimento, ele traz pra gente não só propriedade daquilo que a gente tá vivendo, fazendo, mas também um poder, né? Você fala, opa, eu posso fazer isso. Eu sei fazer isso, né? Então, assim, lógico, não vou alterar a dose sozinho em casa, não vou ficar fazendo dieta maluca em casa, mas eu, por exemplo, que convivo faz muito tempo com a doença, eu acho que, assim, tem coisas que eu sei mais, talvez, do que o próprio médico. Com certeza. Né? O paciente que é educado, ele tem consciência do que ele pode não fazer, do que ele sabe e não sabe. Sim. Mas ao mesmo tempo também não pode criar aquela resistência, aquele bloqueio de, não, eu sei mais que o médico, ou eu sei mais que a enfermeira, eu sei mais que a educadora, e não é assim que funciona, e bater o pé. Porque às vezes a percepção que a gente tem é diferente da percepção que um profissional da saúde, né, assim, que tá observando de fora tem. Um profissional de saúde que tem embasamento que teórico, tem um embasamento científico, científico, né? Porque, assim, às vezes, sempre foi feito daquela forma, né? Assim, você aprendeu dessa forma, sempre foi feito, e você acha que aquilo é o certo eterno, Síndrome né? de Gabriela. Pois é, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Vou morrer tá assim. tudo certo, não tenho nada, vamos, vida segue, não. Mas assim, a ciência sempre é atualizada. Então, vão pegando, assim, situações, mesmo que observacionais, mas, deu errado fazendo isso. Então, a gente tem que mudar. Não, e às vezes, eu falando como paciente, às vezes a gente não reconhece o próprio erro, né? Eu, por exemplo, eu vivi por anos fazendo chutômetro de carboidrato. E sempre deu certo. Sempre eu tava tudo bem, assim, uma glicada não tão boa, mas ok, não tinha nenhuma consequência disso. E eu fui levando. Só que depois que eu fui estudando sobre, fui conhecendo pessoas, fui tendo um relacionamento melhor com os profissionais que me atendiam, eu falei, peraí, ele sabe mais do que eu. Ele estudou muitos anos pra isso. Eu sei a prática, eu sei que funciona na prática, mas ele sabe melhorar essa minha prática. Sim, né? É importante esse trabalho conjunto, né? Exato. Por exemplo, se você vira pro seu médico e fala assim, olha, se eu aplicar 4 unidades, eu vou ter hipoglicemia. Então, tudo bem. Então, vamos aplicar 3 e ver como que acontece, né? Então, assim, a gente ter essa conversa também Sim. pra poder ir adaptando. Não vai aplicar nem 2, nem 4.
4, mas vamos tentar 3. Ah, deu errado? Diminui um pouquinho. Ah, vai ter que aplicar com uma caneta de meia dose, né? De 2,5 unidades, porque 2 unidades tá pouco e 3 tá muito, então vamos adaptar. Algumas pessoas precisam também adaptar a alimentação, né? Assim, às vezes a pessoa tá tendo muita hipoglicemia e muita hiperglicemia, mas às vezes a dose da insulina não é o problema, às vezes o período que ela fica sem alimentar ou o que ela tá comendo. Então tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar. Não, e nisso entra a relação do profissional com o paciente, né? Que muitas vezes a gente tem uma resistência, a gente tem um medo, né? Que nem cheguei a comentar já com algumas pessoas que eu inventava o meu diário glicêmico, né? Eu desenhava e criava coisas, números lindos, porque eu tinha medo tanto da minha mãe, do meu pai, da minha família saber que eu não estava tão controlada assim, quanto da minha médica. Eu tinha um medo muito grande dela brigar comigo. E não é assim, né? Depois que eu me aproximei dela, que a gente criou uma relação muito legal, eu fico aberta, eu falo pra ela, olha aqui, doutora, tá uma bosta. Tá horrível essa glicemia. Essa semana, eu acho que eu vou morrer. Como que eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer pra melhorar? Me ajuda. Sim. Isso é importante, né? É uma troca que eu acho que tem que ser essencial. Do paciente com o profissional, com as pessoas ao redor. Sempre trocando ali a experiência, né? Porque o profissional, ele tem a experiência muito, assim, ele sabe o que ele tá falando, né? E o paciente se conhece. Eles precisam um do outro, né? Não dá pra tomar uma conduta de uma decisão sozinho. Uhum. Às vezes a pessoa também acha que tá bem, porque a hemoglobina glicada tá boa, né? Mas nem sempre isso significa que o controle tá bom. Porque se ela tiver muita hipoglicemia e muita hiperglicemia, a média vai tá boa, né? Que é o que reflete a hemoglobina glicada. Então, nem sempre um fator, né? Uma avaliação de 3 em 3 meses vai refletir o que realmente está acontecendo. Teve uma época, assim, da adolescência pra vida adulta, que eu comecei a entrar nessa coisa de rede social. E aí eu vi os blogueiros postando, assim, nada contra glicemias perfeitas, porque eu conheço, muitos são meus amigos, eu sei que eles realmente são saudáveis. Mas, assim, eu via glicadas de 5,5, 6, e eu nunca tive essas glicadas na vida, essas hemoglobinas glicadas. E aí eu achava absurdo, eu falava, gente, mas eu sou super saudável, o meu diário é ok, meu diário glicêmico tá certo, eu faço os exames, tá tudo certo, e minha glicada é 7,5, 8? Não tô entendendo. O que tá acontecendo? E aí entra a questão da educação, né? Eu falei, não, Ianca, é assim, tá tudo bem, tem coisas pra melhorar, né? Contar o carboidrato certinho, por exemplo, que é uma coisa que eu não fazia. Mas assim, não tô errada, né? Não me sentir culpada por isso já foi um avanço muito grande. Sim, até porque às vezes essas pessoas com a glicada de 6,5, 6, vão ter tanta hipoglicemia que vão até colocar a vida em risco, né? Então, nem sempre é tão seguro deixar uma glicada tão baixa para quem usa insulina. A não ser que você use uma insulina muito estável, utilize de outros tipos de tratamento, né? Off-label, às vezes tratamentos que não são de bula ainda para diabetes tipo 1, que são mais estáveis do que a insulina, por exemplo, né? Assim, que não vão causar tanta hipoglicemia. Faça muito exercício físico, tenha uma alimentação super controlada, meio que viva para cuidar do diabetes, né? Aí pode ser que a pessoa, aos poucos, vá abaixando a hemoglobina glicada e consiga manter com uma glicada por volta de 6, sem tanta hipoglicemia. Porque a hipoglicemia vai ter com certeza, mas pelo menos sem tanta hipoglicemia. Mas assim, quase utópico, né? Assim, não é o mundo real. Ou às vezes a pessoa até mentiu na glicada. Pode ser. Postou a glicada da mãe, né? Photoshop ali aceita tudo hoje em dia. Sim, sim. Por isso que é importante a questão da educação de qualquer forma. Educação na escola, educação em casa, educação na rede social. Porque aí a pessoa sabe reconhecer o que pertence a ela e o que não pertence a ela, né? Sim. Por exemplo, eu consegui reconhecer que uma glicada de 5,5, 6 não funcionava pra mim. Eu passava mal, eu tinha hipoglicemia, eu não conseguia manter uma glicada de 5,5 a 6. Não ia ser saudável pra você. Não ia ser saudável. Agora, 7 dá pra chegar. Aí um 6,5, 7 já é legal. Então, vamos correr atrás disso, entendeu? É o autoconhecimento, né, Felipe? De novo. De novo. De ter a sua meta individual também, né? Não só uma meta de estudo, uma meta pra todo mundo, né? E uma coisa importante é também, assim, as outras pessoas saberem da existência desses controles, de por que a pessoa tem que medir a glicemia, pra não ter esse preconceito também, né? Porque muitas vezes
vezes uma pessoa vê a outra medindo a glicemia ou aplicando insulina e se afasta, né? Assim, eu não posso ver a agulha, eu não quero ver seu sangue, fica longe, né? Então, assim... Como se medir a glicemia na ponta de dedo ali, jorra sangue do dedo, né? E as pessoas têm medo mesmo, né? Eu nunca passei por isso, porque como eu falei, sempre tive uma educação em diabetes, né? De casa, na escola, sempre o ambiente ao meu redor foi muito saudável pra mim, pra eu crescer uma paciente ok com a minha doença. Feliz não, porque ninguém, né? Não vamos falar assim, sou feliz em ter diabetes. É algo que tem gente que fala que, eu sou feliz por ter diabetes e tal, mas eu acho muito utópico, sabe? A pessoa pode ser feliz apesar do diabetes. Exato. Exatamente. Né? Porque tem um monte de gente que fala assim, não, eu sou feliz sendo careca. É porque no meu conceito, felicidade é algo tão intangível e tão mais amplo. Sim. Eu penso muito que, assim, eu falo muitas vezes que se eu não tivesse diabetes, talvez eu teria colesterol super alto, porque eu amo comer gordura, fritura. Eu não seria tão saudável, porque eu não iria na academia todo dia, porque eu tenho preguiça. Então, assim, o diabetes entrou pra mim como forma de autocuidado. Como uma motivação a mais, Exato. Né? Veio como, assim, uma missão. Ianca, você vai ser saudável, querendo ou não. E vai educar as outras pessoas pra ser. Exato. E legal você falou, agora há pouco, em relação às pessoas ao nosso redor, né? Então, vamos trocar uma ideia disso, porque tem uma galera que desconhece completamente os cuidados básicos ali com alguém do lado. Porque hoje em dia tá até na moda, tô vendo aqui a Ianca tem uma tatuagem no antebraço falando que ela é diabética, mas não vem uma tatuagem na testa da pessoa, sou diabético, sabe? A tatuagem, a dela tá no antebraço, mas tem gente que tatua nas costas, que tatua no braço, tipo, não tem como, ele é DM1. Ou tá com uma blusa de manga comprida, né? Assim, e também acho que a pessoa não tem que se rotular, que esse daí é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, da gente criar rótulos. Mas as pessoas ao redor de quem tem DM1 tem que ter N cuidados também, no trato ou na própria precaução, né? No cuidado com essa pessoa. Sim, principalmente de saber que a pessoa pode comer de tudo e que ela, como as outras pessoas todas, né, que não têm diabetes, e as outras que têm diabetes também, tem que ter uma alimentação saudável, equilibrada, mas que pode comer um doce, pode comer um sorvete, pode comer de tudo, só que com moderação. Até porque o problema é no pâncreas, não é no estômago, e a gente já falou isso lá no episódio 3. O problema tá no pâncreas, galera. Ela vai poder comer de tudo, mas ela vai precisar aplicar um pouquinho mais de insulina no dia que ela comer um pouco a mais, né? Ou vai precisar prestar atenção na glicemia, às vezes aplicar insulina com um pouco mais de antecedência do que ela aplicaria se ela fosse comer um sorvete sem açúcar, por exemplo, né? Eu gosto muito de falar não só do alimento, não só do comer, né? Que eu posso comer de tudo. Eu sempre posto foto minha com brigadeira, eu falo, quem falou que eu não posso comer doce? Mas assim, eu dou um foco nisso, na questão de eu posso tudo, né? O diabetes não me limita. Ele me capacitou a ser mais saudável e a buscar uma vida mais saudável. Sim. E o Felipe tava até falando agora mesmo, né? Em off aqui, que a única limitação do diabetes... Por lei, a única limitação que um DM1 tem é que ele não pode ser piloto de avião, por questões de hipoglicemia, de baixar de maneira muito rápida e botar em risco a vida de outras pessoas. No entanto, já tem tecnologias que eu acho que daqui a pouco isso vai cair por terra e o paciente com DM1 vai poder sim pilotar avião. Na parte de astronauta que eu ainda não sei se ele pode ser astronauta e tal, mas imagino que a NASA tenha muita tecnologia para poder controlar a glicemia da pessoa. Se tem um astronauta aí na sua cidade, conta pra gente. Pergunta pra ele, vem contar. Quero ser astronauta, hein, gente? Até a gente tá falando de limitações. Ano passado ou ano retrasado, não me recordo agora, no mês de Novembro Azul, a NFL levantou a informação que existiam 11 atletas DM1, ou seja, eles, antes de se tornarem atletas da NFL, já tinham diabetes tipo 1, já faziam uso de insulina. Então, se a gente parar pra pensar, os atletas da NFL são extremamente fortes, são extremamente ágeis, são trogloditas de homem, como diz o Everaldo Marques. Eles são ridículos de tão grande. Come pra caramba, faz exercício pra caramba, leva porrada pra caramba, se lesionam, se recuperam e tem a diabetes tipo 1, né? Tem DM1 ali. Né? E se cuidam, né? E mesmo assim jogam futebol americano profissionalmente. Exato. E a gente tá falando bastante de DM1,
Mas é muito legal a gente lembrar que o DM2, ele também precisa dessa educação, né? Todo mundo ao redor, como a gente tá falando aqui. Mas é muito engraçado a gente ouvir assim, principalmente na saúde pública. Vamos ensinar os pacientes do postinho de saúde a fazer contagem de carboidrato? Aí um profissional que trabalha lá todo dia com o paciente fala, não, são idosos, não dá, eles não vão pegar. Vão sim, gente. Todo mundo consegue. Só tem que saber trabalhar, né, Fernanda? A gente fez um curso que a gente aprendeu, né? Escutar o paciente. Por exemplo, a gente sabe, criança pequena tem uma forma de trabalhar, o idoso tem outra forma de se trabalhar, mas dá. Todo o adolescente mundo pode vai ter outro, o adulto outro. O pai outra, a mãe outra, a professora outra forma, mas todo mundo pode ser educado, né? Inclusive, essa é uma pauta que tá em aberto aqui do nosso podcast, contagem de carboidrato e leitura de rótulos. A gente pode até trocar uma ideia de estruturar esse papo para como o ouvinte pode aprender a contar carboidrato à distância, vamos dizer assim. Sim, até porque a partir do momento que você aprende a contar carboidrato, você toma uma consciência muito maior, né? Eu, por exemplo, não tenho diabetes, mas de tanto conviver com pessoas que têm diabetes, de ter que aprender para poder ensinar para quem precisa dessa contagem de carboidrato, para saber o quanto tem que aplicar de insulina, para não deixar subir a glicose, a gente acaba tomando essa consciência. Então, a gente ficava brincando lá no curso, né? Que a gente comia a mesma comida das crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 que estavam acampadas lá na parte prática do curso, né? Tinha lá uma colher de arroz, né, cheia, tem 20 gramas de carboidrato. O feijão tem tantos gramas de carboidrato. A carne não tem carboidrato. A verdura, o legume, nessa quantidade você não precisa contar. Então você pode comer à vontade ali naquele momento, porque você vai fazer atividade, você já vai estar contando o arroz. Então, né, tem que aplicar insulina, mas para poder também estimular a comer verdura, estimular a comer legume. Você acabava pegando menos carboidrato, né, porque você via, nossa, mas tem 30 gramas igual um pão. Eu vou ficar sentado o dia inteiro, peraí. Aí você já pensava 2 vezes, será que eu preciso comer esse carboidrato mesmo? Não que comer muito carboidrato ou pouco seja errado, né? Sim, você com saber certeza. o que... Peraí, eu vou comer 80 gramas de carboidrato, mas eu vou ficar sentado o dia inteiro. Eu não vou fazer atividade física, então peraí, deixa eu controlar. Não, mas eu vou correr, que nem as crianças, elas gastavam super energia lá, né, no acampamento. Então assim, deixa eu comer 100 gramas de carboidrato, vai gastar, né? Só tem que aplicar insulina. Corrigir. Pra essa glicose conseguir virar energia pra ela conseguir correr, né? E muito legal a gente tá falando disso, porque eu, por exemplo, nesses 24 anos de vida doce, de sangue doce, né? De doce vida? Isso. Eu acho que, sei lá, 16 anos, por 15, 16 anos, eu não conhecia a contagem de carboidratos. E eu me sentia muito regrada, eu achava, por mais que eu nunca achei ruim de ter diabetes, era chato. Eu falava, nossa, eu lembro que eu tinha que ir no aniversário e a minha mãe falava assim, olha, lá você vai escolher ou o bolo ou o brigadeiro, o outro você traz pra casa pra comer outro dia. Porque como era dosagens fixas, eu não tinha insulina pra cobrir 2 doces. Então eu tinha que escolher. Eu não tinha insulina pra cobrir um sorvete. Aí eu lembro que era dia das crianças na escola, aí já tinha toda aquela bagunça pra tentar controlar a glicemia de alguma forma. Porque assim, minha mãe nunca deixou que eu não participasse de alguma coisa. Meus pais sempre fizeram com que eu participasse de tudo, fizesse tudo, todos os esportes que eu queria, todos os eventos, aniversários. Só que era muito mais difícil, assim. E aí eu tinha hiper no dia seguinte, ficava lá vomitando, sabe? Ficava horrível, a glicemia por uma semana depois, porque não tinha, né, essa facilidade de poder comer de tudo. Não era assim. E tem gente, eu conheço, pacientes, amigos meus, que tá aprendendo a contagem de carboidratos agora. Aí eu fico assim, nossa... Não, sabe? a gente tem uma paciente aqui na Iniciativa Saudável que ela tem 79 anos e a gente conseguiu ensinar a contagem de carboidrato pra ela. Conseguimos diminuir o tanto de hipoglicemia que ela tinha. Porque imagina, uma pessoa, ela tem diabetes desde os 20. É muito tempo, né? Então, assim, antes ela 60 anos, praticamente. 60 anos de diabetes. E, tipo, uma doninha super ativa, vai pra academia. A gente colocou lá pra ela escutar podcast. E, assim, ela não conhecia tecnologias e agora tá conhecendo, mas... Não tinham tecnologias, né? Vamos até... A gente
defesa dela. Sim, também, com certeza. Mas mesmo que você não queira ficar fazendo continha toda hora, tem como você saber, não, eu aplico tanto de insulina, então eu posso comer tanto de carboidrato, então eu vou ver ali o que eu quero comer, sendo que dê tanto de carboidrato. Então, assim, mesmo sem ter que ficar modificando tanto a dose sempre, deixar pra fazer as continhas só quando sair da rotina, né? Então, assim, não precisa ser um fardo, uma coisa difícil. Não, eu tenho dificuldade com matemática, eu vou fazer errado, eu vou aplicar insulina errado. Não precisa ter esse medo, porque tem formas de se educar e saber como você precisa se alimentar para aquela insulina cobrir a comida da melhor forma. Ontem eu ouvi, eu falo, quando a minha filha foi diagnosticada, eu entrei em pânico, mas depois logo eu fui perceber que o diabético, ele tem que fazer nada mais do que todo mundo deveria, que são os comportamentos do autocuidado, que assim, todo mundo deveria ter esses 7 comportamentos. Quais seriam eles? Comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, tomar os medicamentos, adaptar-se saudavelmente, resolver problemas e reduzir os riscos. Independente se você é diabético ou não, senhor ouvinte, no ruim aí você pode tirar uns 2 aí que talvez seja mais voltado pra quem tem diabetes, mas o restante, cara, tipo... Exato. Pode começar a resolver teus problemas. Mas eu não consigo. Procura uma ajuda, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai pro amigo, troca uma ideia com o amigo, vai fazer atividade física. Quantas horas de podcast já tem aqui falando da importância da atividade física, da alimentação? E a gente foca muito a educação em saúde, né, Fernanda? Não só em diabetes. A educação em saúde, a gente coloca muito esses 7 comportamentos, né? Sim. Porque é o que você falou, Felipe. Precisa, tá assim... Não é só taxa de glicemia que você vai vigiar, né? Você tem que saber reduzir um risco, você tem que saber resolver um problema. Vou viajar, tenho que carregar todo o kit de diabetes, tudo. Peraí, quantas horas eu vou viajar? Ontem a gente tava falando disso, né? Que eu e meu namorado, bendito namorado, que não se programa direito, ele quer fazer loucuras de mochilão e não sei o quê. Aí eu falei, peraí, eu tenho diabetes, eu sou saudável, né? Não é nem a questão do diabetes, eu sou saudável. Pra eu me adaptar, peraí, vamos estudar aí o roteiro, vamos programar. Então isso já entra 3 comportamentos, né? Dos 7 comportamentos. Entra a redução de riscos, a resolução de problemas e o adaptar-se saudavelmente. Sim. Né? E antes de viajar, você deve controlar suas taxas. Exato. Né? Assim, é diariamente. Ver qual atividade física você vai fazer, se você vai andando, se você vai sentado o tempo inteiro. Exato. Né? Isso é muito importante lembrar na educação em saúde. Então, por exemplo, um paciente que tem uma vida social intensa. Se eu for numa festa, eu vou comer 2 salgadinhos e 2 docinhos. Vou escolher lá qual que eu gosto mais, qual que eu acho que vai compensar ali o custo-benefício, ou o custo de calorias, né? Assim, Sim. às vezes, ou de carboidratos. Não vou exagerar, mas se tiver uma coisa que eu gosto muito, eu vou comer um pouquinho a mais e depois vou fazer um pouco mais de exercício, ou vou aplicar insulina, ou vou me policiar para não abusar em outro momento. Então, assim, saber resolver esses problemas. Ou acabou a insulina, o que eu tenho que fazer? Tem o tomar medicamentos também, que não entra só pro diabetes, né? Sim. É uma pessoa que tem, sei lá, toda vez que eu vou viajar eu passo mal. Então, peraí, já carrega um remedinho, né, com você. Toda vez que eu vou viajar, eu tenho dor de cabeça. Exato. Ou é uma pessoa muito ansiosa, né? Às vezes vai no médico, né? Procura o profissional pra poder ver se você tem alguma medicação pra ajudar naquele problema. Tenta descobrir também, às vezes é tão, vou dizer, é tão específico, certo? Toda vez que eu vou viajar, eu tenho dor de cabeça. Ok, mas por que eu tenho essa dor de cabeça? É porque eu fico tensa? É porque eu me alimento mal? O que ocasiona? Tentar resolver esses problemas também, Sim, né? Então aí a gente entra pra você ver, né? A educação em saúde, em diabetes, que seja a educação, né? É você fazer tudo isso de forma saudável. Você saber o que fazer de forma saudável com tudo acontecendo ao seu redor. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável, esse programa tão educativo, ainda mais no de hoje. A gente teve essas 2 educadoras em diabetes aqui, essas 2 pessoas que levantam a bandeira para poder ajudar outras pessoas. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Ianca? O que você deixaria de mensagem para os nossos amigos DM1 e os familiares do DM1, conhecidos de DM1 também? Pode ser puxão de orelha, pode ser voadora. Professores, profissionais de saúde.
Colega de trabalho. Eu acho muito importante a gente ressaltar tudo que a gente tá falando aqui da educação. Não só em diabetes, educação em saúde, para todo mundo, para os profissionais de saúde, para o paciente, para as pessoas ao redor, para o ambiente, né? Eu tô num trabalho aqui, eu tô começando um trabalho novo, ninguém me conhece. Vou aqui contar para eles que eu tenho diabetes, que eu vivo assim, se acontecer tal coisa, eles vão poder me ajudar. Se né? você estiver passando mal, te encontrarem desmaiada, eles vão poder passar uma suquinha ali na sua boca, né? Pra você melhorar. Então a minha mensagem é essa, se eduquem. Se eduquem e eduquem os outros. Até pra não falar bobagem, né? Até pra não falar bobagem. Ou pra não magoar as pessoas, né? Assim, porque a partir do momento que as pessoas se expressam como elas gostariam de ser tratadas, como que é a situação, como que é pra lidar com elas, né? Informam, educam as pessoas, os outros vão lidar melhor, a convivência entre as pessoas vai ser melhor. E isso não só com diabetes, né? Isso com qualquer situação. Então, assim, não gostou de uma coisa que aconteceu, fala, conversa, né? Fala como que a gente vai poder lidar melhor com essa situação, né? Tipo, não gostei disso, não quero que você repita. Então, assim, isso é importante, por mais que às vezes uma pessoa fique chateada, queira dar um chega pra lá, uma tirada, né? Uma coisa assim que vai gerar uma situação ruim entre as pessoas, de convivência. Se você educar aquela pessoa, né? Se expressar, vai ser muito mais fácil a convivência, vai evitar conflito. Aí, de novo, a gente bate também na parte do autoconhecimento, né? A pessoa tem que saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Saber o que ela sente. E saber expressar isso. E saber, mais do que isso, talvez, né? Saber o porquê que ela gosta ou não gosta daquilo. Saber argumentar, se expressar. Exatamente. E fazer também uma autoanálise, né? De por que eu não gosto daquilo, por que eu não gostei. É só porque a pessoa me incomodou? Ou será que é porque eu faço realmente isso? E aí, quando ela evidenciou, isso me incomodou, né? Então, assim, não, eu não faço isso, eu tenho certeza, né? Fiz uma autorreflexão, então eu vou falar com ela, eu não faço isso, eu não gosto disso, eu tô me expressando, não quero que você faça isso de novo, né? E aproveitando a questão que eu falei, se eduquem, saibam como estão se educando, né? Saiba de onde tirar essa informação, porque hoje em dia a gente tem diversas formas da informação chegar até a gente. Isso e nem é muito sempre, importante. Né? E nem sempre ela é de qualidade correta. Então, assim, existem médicos que são educadores, existem nutricionistas que são educadores, existem vários profissionais de saúde de todas as áreas, né? Até sem saúde, de professor, né? Sim. Pode ser educador em diabetes. Então, assim, procure um educador de diabetes, né? Vamos fazer a propaganda, porque não é a sua vizinha que vai te ensinar sobre o diabetes, né? Assim, se ela não tiver esse conhecimento teórico e prático. Não é uma pessoa que vive com diabetes há 40 anos, né? Não é só por isso que ela vai saber a melhor forma ou a forma correta de você lidar, ou de pelo menos tentar lidar. Então, saiba da onde tirar essa informação, né? E sobre tudo, né? Não só sobre diabetes. Exato. Hoje em dia, as fake news aí estão acabando com a nossa qualidade da informação. E isso pode ser muito perigoso para a vida do paciente. Então, até reforçando na mensagem final, amiguinhos, senhores ouvintes, pais, água com quiabo, água com jiló não cura diabetes. Não pode tomar chá e deixar de tomar insulina. Isso aí. O que eu sempre falo, assim, com os pacientes que viram e chegam assim, eu tô tomando tal coisa, por isso que o meu exame tá bom. Eu tô assim, tudo bem, você pode estar tomando chá e aí tá deixando de comer aquele excesso que você comia, ou tá mais estimulado a fazer uma atividade física, e como você continuou tomando seu remédio, isso complementou o seu tratamento, com certeza. Agora, se isso aí tá fazendo um milagre na sua vida, aí a gente precisa sentar e estudar junto, né? E educar junto. Sim. A gente tem que lembrar que para educar, a gente tem que ter um embasamento científico. A gente tem que ter um pouco de vivência prática também. Porque, assim, por mais que a ciência consiga mostrar muita coisa pra gente, a prática e a vivência também complementam, ajustam, adequam aquela situação que a ciência comprovou, né? Também a gente não pode pensar, ficar ali com aquela mentalidade que só a ciência é certa. Né? Assim, a ciência é certa, mas ela pode ser ajustada, complementada. Eu gosto de fazer a brincadeira com as palavras e dizer consciência. Né? Perfeito. Tipo, com a ciência, mas também tendo consciência do que você tá lendo na ciência. Perfeito. Principalmente na saúde, né? A gente falou num episódio de aeróbico engorda, informações picadas. Então, assim, é legal a gente ter consciência, né? Raciocinar sobre aquilo que você tá escutando, né?
Eu acho que a doutora Fernanda já deixou a mensagem dela, né, minha musa da podosfera? Sim, já falei pra caramba. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube, então se você tem aquele tio, aquela tia, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts, ou mais conhecido como Podosfera, e não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube que ele vai se deliciar com essas educadoras saudáveis. Ou se ele já conhece a Podosfera, manda o link das plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e vários outros agregadores. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.